Fala galera, beleza? Tudo bem? Está começando mais um GraiCast, o podcast da Graitin Assessoria Esportiva. Eu sou o Coach Gui, responsável pela assessoria e também apresentador aqui desse podcast. E hoje a gente tem um convidado muito bacana, também é meu xará, Guilherme. O Gui, ele é atleta da Grai há um bom tempo já. E dando um spoiler aqui, ele busca performance, vem conquistando vários títulos, então a gente vai conversar com alguém que é um amador, vamos dizer assim, um amador profissional, que está buscando seus índices para largar em grandes provas. E o legal é que é de atleta para atleta, pessoas como nós, que mantêm uma rotina diária aí de dupla, tripla, com trabalho, família, e arruma um tempinho ali para treinar. Então, Gui, seja bem-vindo ao nosso GraiCast. Fala pra galera, se apresenta aí, quem é você? Bom, eu sou o Guilherme Cibene, tenho 25 anos, sou atleta de corrida de rua e sou atleta da Graitin. Bom, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui no GraiCast e poder falar um pouquinho sobre a minha história. Então vamos lá, Guizão. Só 25 anos, hein, galera? Tô me sentindo até velho aqui, ó. Vamos lá. Gui, como o esporte, assim, entra na sua vida, Gui? Como desde criança, adolescente, agora nessa fase adulta, quais esportes você já praticou? Como era isso? Era sedentário? Não? Sempre foi uma criança ativa? Como que é isso? Bom, eu sempre fui bastante ativo, desde a minha infância, assim, sempre gostei de praticar esportes, bicicleta e também tive bastante contato com o futebol, então desde criança, assim, meus pais me incentivaram em escolinhas de futebol e tudo mais, então sempre fui bastante ativo, então sempre tive a rotina de treinar, né, seja para futebol, bicicleta com os amigos, mais lazer, né, então sempre fui ativo, até mesmo em escola, eu gostava de disputar interclasses, essas coisas, então não era sedentário e aos pouquinhos o esporte foi fazendo cada vez mais parte da minha história, da minha rotina. Show, Gui. E quando você se deu de cara com a corrida, que você falou, quero começar a correr, assim, o futebol já corre um pouco, na escola a gente brinca, mas assim, quando a corrida entrou mesmo na sua vida, que ficou sério, assim? A corrida ficou um pouco mais séria de 2017 para 2018. Eu já praticava a corrida para o tempo preparador físico para jogar bola, porque eu gostava, então você treinando você consegue render melhor, né? E aí no ensino médio eu tive um professor que ele participava de corridas de rua, ele gostava também, atleta amador. E aí um dia ele sabia que eu corria e ele me convidou para participar de uma prova, inclusive eu trouxe aqui o número de peito e... Mostra o número de peito. Esse aqui foi a corrida que ele me convidou, o circuito ecoambiental de Sumaré, na Rebouças, ali, largou do campo ali da Rebouças. E aí foi ali que foi a minha primeira contato, assim, diretamente com a corrida. Você não tinha nem 18 anos ainda? Não, acho que 17 para 18, 17 anos, acho que 17 anos. 2018, isso, 17 anos. E foi 5 quilômetros. 5 quilômetros. Foi o primeiro contato, assim, com uma corrida de rua mesmo, porque eu saía pra correr nas avenidas, assim, mas não sabia nem o que era pace, não marcava tempo, nada. Eu só saía pra correr nas avenidas, assim mesmo. E aí, foi a primeira vez que eu tive um contato com competição mesmo, né, com largada e tudo mais. E aí gostei bastante e continuei participando junto com esse meu professor André Jerônimo, ele e a esposa correm até hoje. Assim, professor de educação física ou não? Não, de língua portuguesa. Língua portuguesa. E você lembra qual o tempo que você fez essa prova? Só pra gente fazer uma ponte. Cara, eu procurei bastante e não achei resultados, assim. E como eu não usava Strava, não tinha relógio, não sei. Como eu fiz uma sequência, assim, de provas, depois, assim, acho que eu tava vendo os registros, acho que eu gostei, assim, e foi, inclusive, bastante coincidência, né? Mas essa prova foi no dia 22 de julho de 2018 e hoje é 22 de julho de 2026. Então é muita coincidência. Eu estava buscando os registros e aí eu falei, caramba, que legal. 8 anos certinho. 8 anos certinho.
E aí eu vi que depois, em agosto de 2018, eu fiz mais 2. Então acho que eu gostei, né? Foi picado pelo bichinho da corrida. Eu achei registro... eu fiz a segunda... Não, a segunda foi... Eu trouxe aqui também Pode mostrar. A medalha foi... É um circuito que chamava Desafios das Estações. Eu achei que tinha inverno, verão, tudo mais. E aí foi o desafio de inverno. Inclusive de Americana também, do pessoal da Bora Lá. Bora Lá. Eu participei de umas 4, 5 edições, assim, porque era por estação, né? E isso ainda em 2018, foi um mês seguinte da estreia, e aí fui pegando gosto e aos pouquinhos... Foi seu primeiro troféu, né? Foi, inclusive eu trouxe aqui também, aqui ó, desafio de inverno, Bora Lá. Aqui, ó. É um troféu um pouco diferente, Galera, mas... que legal esse troféu aí, ó. É um relógio, né? É um relógio de parede, cara, que legal. E aí eu deixei guardado porque é especial, né? Então... Esse foi a primeira conquista, assim, vamos dizer assim, de troféu ali, de destaque. Foi. A primeira eu não conquistei pódio nem nada, nem sabia... Só ia, né? Sim. Aí a segunda, tinha um pouquinho mais de noção, porque eu tinha participado da primeira, mas também não controlava tempo, nada. E aí acabou dando certo. Inclusive era a largada era ali do Bike Hotel, não sei se você sabe. Ali. O Bike Hotel antigo, né? Não era aquela parte de container ainda. E aí aos pouquinhos fui inserindo cada vez mais na rotina das corridas. Na rotina da corrida. Então, que legal. Então são 8 anos aí correndo. E Gui, só para ter um contexto aqui pra galera saber. Hoje você é casado e trabalha assim, mantém a vida no TI que você falou. Sim, sou casado. Eu casei ano passado, tem aproximadamente 1 ano. E tenho uma rotina à parte do esporte, né? Então eu trabalho com TI. Então, é basicamente dupla jornada aí, né? Os treinos. Tripla, né? A casa família, também, casa, trabalho e os treinos. Exato. É legal pra galera entender essa questão também, porque vocês vão ver que o Gui tem bastante conquistas aí, muito expressiva, bem legal mesmo. Mas que ele leva uma rotina como a gente, né? Tem os compromissos da casa, tem as 8, 9 horas de trabalho por dia. E arruma o tempo aí pra se dedicar também no esporte. O Gui, nesses 8 anos, cara, quando você começou a correr assim, você tinha já uma ambição, uma ideia da onde você queria chegar? Ou os resultados foram acontecendo, você foram vendo que era possível evoluir, que era possível chegar mais longe? Aí foi entrando para esse meio mais competitivo. Não. Inicialmente não tinha nenhuma meta, até porque eu não sabia dos tempos, assim, eu corria porque eu gostava. E aos poucos eu fui entendendo, né, de distância, de prova de 5, de 10. Fui entendendo sobre os tempos, pace, o tempo que o pessoal chegava no pódio, o que o pessoal dizia que era bom, que era ruim, enfim. Então aos poucos eu fui entendendo, mas eu não tinha uma ambição por não conhecer mesmo. E aos poucos... ao entender melhor, eu fui me desafiando e aí começou a surgir as metas pessoais, né? Nas distâncias. E Gui, e aí esse período, logo depois veio pandemia, aí parou um pouquinho, nesse período você ficou correndo, não ficou? Exato. Eu comecei em 2018, né? Então logo em 2020 já veio a pandemia. Eu fiz pausa, obviamente, em provas, porque não tinha, né? Reduzi um pouco os treinos, obviamente, porque a gente não podia ter contato com as pessoas e tudo mais, mas eu ainda corria, gostava de sair para correr. E nesse período eu também pedalei bastante. Foi um período que eu fiz amizade com pessoas que pedalavam, aí eu comprei uma mountain bike e pedalei bastante, assim, durante esses 2 anos aproximadamente. Então aí eu conciliava, né, a corrida com treino, com a bicicleta, né. E até a pandemia você não tinha essas ideias de competição ainda, ou já estava pegando uns troféuzinhos assim nas provas? Já tinha um pouquinho, já tinha... Assim, eu sou bastante competitivo, assim, então desde a primeira prova você vê o pódio assim, é legal, né? Você estar ali, então eu já comecei a querer treinar mais, a melhorar os meus tempos, justamente para ir melhor nas provas. E aí acho que é consequência, né, os resultados, né? Eu já era uma pessoa
bastante ativa, então foi questão de tempos para começar a pegar um pódio em categoria, alguma coisa assim, sabe? E antes de entrar aqui pra turma da GRAI, pra turma da ITIC, que a gente tinha a equipe lá de performance, você chegou a treinar com algum outro treinador? Não? A sua primeira experiência foi com o Gui, foi com a GRAI? Como foi isso, essa trajetória sua? A maior parte, assim, do início, né, de 2018 até 22, mais ou menos, foi sem orientação nenhuma, assim, correu por conta mesmo, por percepção, porque não tinha conhecimento, né. Eu treinei, acho que foi um período com o Anito, esqueci o nome, Sim, Top Training, isso. mas foi um mês, assim, que eu fiz pra conhecer mesmo como que era a dinâmica de planilha, dessas coisas, mas aí não dei seguimento, porque na época, estudando e fazendo tudo mais, eu não estava conseguindo seguir a planilha, eu lembro. E aí eu falei, não, se for para eu não fazer corretamente, é melhor eu seguir no meu ritmo, no ritmo que eu consigo, e aí posteriormente eu retomo. E aí em 2023 foi quando eu conheci a GRAI, né? E aí em junho de 2023 foi quando eu entrei pro time. O time Pro tá time. até hoje aí. E aí estou até hoje aí, 3 anos, né? Então, Show. lá pra cá bastante coisa boa. Ela vai falar sobre essas coisas boas. Gui, mas antes da gente entrar nessas conquistas suas, nessa evolução que você teve nesse período e tudo que você vem conquistando aí no esporte através da corrida agora atualmente, o que a corrida representa hoje na sua vida, assim? Cara, tem um significado bem grande, assim, pra mim, sabe? Eu acho que faz com que eu me sinta bastante ativo, vivo, assim mesmo, sabe? Com os meus sonhos, com os objetivos. Então, não consigo me ver sem a corrida, assim, sabe? Acho que é algo bastante positivo na minha vida, em questão de até um pouco de escape, assim, da rotina que a gente vive, numa rotina muito grande, né? De trabalho, das coisas da casa. Então, é algo que eu gosto de fazer, realmente, meu hobby, assim, que eu me encontro. Então, não acho uma palavra específica, mas é algo realmente que bastante importante, assim, pra minha vida. Legal. E ela presente no seu dia a dia, assim, o que ela te ajuda? O que a corrida te ajuda no seu dia a dia, assim? Cara, eu acho que, como eu disse, é algo pessoal mesmo que me ajuda muito a me sentir. Eu ter as minhas metas na corrida me ajuda para eu me sentir vivo assim mesmo, me sentir esperançoso. Quando a gente tem um sonho, a gente tem uma meta, a gente vive realmente ansioso, motivado a buscar aquilo, né? Então, eu sinto essa diferença assim com o atletismo na minha vida. E também a questão que eu disse da gente sair um pouco da rotina, né? Então, às vezes, trabalho o dia todo, às vezes saio, vou resolver compromissos de casa, e aí no final da noite eu faço meu treino, e aí parece que tira aquele peso da rotina, assim, mesmo que fisicamente a gente está cansado por conta do treino, mas mentalmente me sinto bem realizado, assim. Por exemplo, mais um treino entregue, mais um tijolinho ali da meta que eu tenho, sabe? Então, isso faz bastante diferença pra mim. Show, Gui. E quando você entra numa prova, Gui, assim, eu como treinador já sei da resposta, mas gostaria que você falasse assim pra galera. Qual que é a sua primeiro objetivo quando você entra na prova? Bom, quando eu entro na prova, eu geralmente já tenho metas pré-definidas. A gente tem um planejamento e a gente treina para aquilo. Então, obviamente que eu tento sempre fazer o que eu planejei e o que eu treinei. Nada diferente do que eu treinei, sem tirar o pé ou apertar demais ali. Mas, obviamente, hoje eu vou alcançar sempre melhorar o meu tempo e, obviamente, a consequência acaba sendo um pódio, uma posição boa, sabe? Legal, então a gente entra para ganhar sempre, né? Sim, com certeza. Lógico que o ganhar depende de vários fatores, né? Quem tá na prova, depende do seu treino, depende de você estar bem no dia e N fatores aí. E Gui, nessas conquistas, cara, a gente veio batendo algumas metas e você chegou nos tempos assim que hoje
é bem próximo ali de um atleta profissional ou tá bem perto ali do nível que a gente tem aqui regional, no estado e tudo mais. E você sabe exatamente quais são suas marcas nas distâncias, assim? Seu melhor 5K, seu melhor 10K e seu melhor 21K? Sei. Posso compartilhar? Pode, tem que compartilhar, galera. Eu tenho 15,32 nos 5 quilômetros. Tenho 32,50 nos 10. E agora, recentemente, no Rio, eu atualizei meu RP da meia, né? Então, 1h11, acho que 26, 27, por aí. 1h11. 1h11, isso. Show. Ó, então, na casa dos 15 minutos no 5K, que é bem difícil, o nível tá bem alto. 32 minutos nos 10 e 1h11 nos 21. Dessas 3 distâncias, Gui, qual você tem mais prazer de correr, assim, que você sente mesmo o prazer ali da corrida ali? Hoje, os 21 quilômetros. Eu ainda gosto, mas os 5 já foi a minha distância preferida, mas realmente peguei um gosto bem grande pelos 21, assim, e hoje é a que eu mais gosto. O 5 é o coração na boca, é gostoso até a gente descobrir um ritmo forte e confortável ao mesmo tempo, né? Pois é, o 5 do início ao fim ali não dá tempo de pensar loucura, muita né? coisa, né? E também não pensando em posições, em ganhar, enfim. É uma prova que não tem muita margem de erro, né? Erro zero ali, porque é decidido nos detalhes, segundos, né? E eu acho que a meia, obviamente tem a questão do esforço, mas acho que você consegue fazer um planejamento melhor ali, sabe? Porque são 21 quilômetros, né? Então eu acho que é um entra ritmo mais forte, mas é cadenciado, né? Sim, eu acho que todas as provas, o planejamento é importante, mas eu acho que um bom planejamento na meia, acho que surge mais efeito, assim, sabe? Durante todo o percurso. Você tem mais tempo de correção também ali durante a Sim. prova, né? Os 5 você não tem tempo de correção, né? Não, 5... Você saiu muito mais forte, você já quebrou. Você saiu muito mais fraco, você já ficou para trás. Exato. Você sai um pouquinho mais fraco, se abrir é difícil de você buscar, porque é curto, né? Agora, os 21, um pouquinho que você ajusta no ritmo, lá no final vai dar bastante, né? Sim. Então, bom, eu tô gostando bastante. Um segundo que você tira do pace no 21 km são 23 segundos no final, que é uma diferença muito grande. Verdade. 23 segundos, dependendo da prova de 5 km que você tiver, passa 10. Exatamente. Entendeu? Pra você baixar 23 segundos no 5 é complicado, tem que mexe muito no ritmo, né? Então é bastante diferente. Mas ainda é uma prova que eu gosto e tenho objetivos para essa distância ainda, mas os 21 me pegou aí. Guizão, hoje com essas marcas que você tem hoje, o que você, olhando para você, assim, tudo que você já treinou e tudo que você pode treinar ainda, você é bem novo, 25 anos, tem muita sola de tênis para gastar, muito treino para percorrer. O que você acha que você consegue chegar um dia? Cara, é um pouco difícil, né, de, assim, saber até onde a gente pode chegar, mas... Qual é a sua meta, assim, de... eu tenho algumas metas, assim, obviamente. Acho que tem metas a longo prazo, mas acho que também tem metas a curto e médio prazo, porque eu acho que é o que vai nos motivando diariamente, né? Sim. Que se a gente colocar uma meta muito longe, parece que... Nunca chega, né? E realmente a gente sabe que o trabalho, a evolução é aos poucos, né? A gente não consegue do dia pra noite mudar as coisas. Mas, assim, eu tenho... Hoje, o que eu corro, 5, 10 e 21, eu tenho metas pros 3, então acho que os 5 eu gostaria muito, assim, de correr abaixo de 15, né? Então, 14,59 ali, acho que é uma barreira que realmente é um sonho, assim. Acho que não é uma barreira fácil. Parece pouco, né? 32 segundos ali, de 15,32 para sub-15, né? Mas é uma barreira que eu quero muito chegar e acho que eu tenho condições. Então, vou trabalhar até quando eu puder para conseguir. Os 10, na casa dos 30, acho que... já estaria assim muito feliz assim de poder correr. 30,59.
Exatamente, na casa dos 30. Acho que a barreira dos 30, sub-30 também é bastante almejada, mas estar na casa dos 30 eu acho que a gente já entra para brigar em grandes provas e é isso que eu almejo, sabe? Hoje no Brasil, na casa dos 30, você qualify para todas as provas, né? Exato, exato. E eu acho que você também consegue entrar nos pelotões de elite com esse índice, sabe? E os 21, obviamente que estou gostando muito de competir 21. Eu tenho a meta hoje de correr sub 1,10, né? Então 1,9 alto ali já... Hoje, na minha realidade, já seria, assim, bastante gratificante. Mas é aquilo, né? Quando a gente chega, parece que dobra a meta, né? Chegando na meta, dobra a meta. Mas hoje, essas são minhas metas. Acho que eu tenho feito... A gente tem feito junto, né? Obviamente, é um trabalho bem legal. E eu sou uma pessoa, assim, que eu me considero bastante consciente, bem realista. Então, hoje, na minha realidade, eu vejo que eu tenho condições de buscar esses tempos. Se Deus permitir, vamos chegar lá. Vai chegar sim. Gui, uma coisa é consequência da outra, igual eu te falei, né? Se um dia você tiver uma marca de, sei lá, vamos por 30,59 nos 10, a gente dobrar isso é 1h02. Cara, com o desvio é 1h07, 1h08, é normal você ter pelo ritmo dos 10 quilômetros, entendeu? Ou até menos um pouco, entendeu? Então ali 1h08, mais ou menos 7. Então assim, ó, uma coisa puxa a outra, né? É consequência. E o quanto você consegue se dedicar mais para chegar nisso? Você já parou para pensar assim? Em volume de treino? Porque assim, você tem trabalho, você tem família e isso daqui a pouco, sei lá, se tiver um filho, uma filha, então as coisas vão mudando assim. Você pensa esse cenário? Eu penso, eu tô sempre pensando assim, porque é aquilo, né? Se a gente tem uma meta, a gente tem que buscar uma forma de alcançar, né? E tudo é feito com planejamento, né? Então, a rotina já é bem pesada, assim, por conta dos treinos, trabalho, que é praticamente a maior parte do dia, né? Passa no trabalho, tem as coisas também da minha casa, o meu casamento. Mas eu tenho consciência de que para grandes metas também tem que ter grandes plantios ali, né? Grande tempo de esforço, enfim. Então, eu sei que eu vou ter que aumentar um pouco o volume e a intensidade, né? Então, não sei se eu consigo subir tanto volume hoje, mas a intensidade a gente tem subido sempre aos pouquinhos, porque os testes vão melhorando, né? E aí as métricas também vão. Então, eu tenho conseguido evoluir bastante com o volume que a gente tem hoje, mas eu sei que aos poucos a gente tem que ir subindo, que é o que a gente já tem feito, né? Sim. Que a gente já tem conversado. Hoje a média de volume seu, fala pra galera aí quanto você corre por semana em média. Em média, 80. As semanas de prova caem um pouco, porque a gente acaba perdendo ao longo do final de semana, mas 80 pico, aí vai pra 90 e pouquinho, mas não passa disso. Isso já é bem difícil, né, Gui? É difícil e ainda mais que eu consigo hoje treinar somente um período, então ficam dias volumosos assim, né? Se a gente divide 80 quilômetros na semana ali, apenas um período... A sessão fica longa, né? A sessão fica longa, então... uma coisa que eu tenho consciência é que eu talvez tenha que fazer um segundo período, né? Até conversei com você um dia, né? Vamos tentar colocar um pouquinho a mais... Mas é difícil, porque o dia é cheio de compromissos, né? Então a gente também tem que equilibrar ali, né? Ponderar todas as coisas. Então, é isso. Tentar o meu melhor nas condições que eu tenho hoje, né? E o seu melhor já é bem diferenciado, né, Guizão? Bem diferenciado mesmo, assim, cara, tá de parabéns, a gente tem muito orgulho de ter você na equipe, porque, cara, essas marcas que você tem aí já não pode considerar um atleta amador, né, cara? Lógico, a gente acaba não sendo um atleta profissional, porque a gente não é federado, não tem outras partes burocráticas, mas as suas marcas estão bem próximas disso, né? Numa prova, se um atleta que tem sub-15 errou alguma coisa, você passou por cima. É verdade. Aos pouquinhos vai se aproximando. Sim. E acho que o objetivo é esse, né? Chegar o mais próximo possível das pessoas que estão
no lugar mais alto do pódio, né? E acho que a régua tá sempre alta, né? Parece que... Cada vez mais alta, né? Cada vez mais alta, e é aquilo, né? A gente tá treinando para evoluir, mas todos estão, né? Então, a gente evolui, mas as pessoas evoluem, então é sempre difícil chegar no topo, né? Mas é isso, seguir trabalhando que aos pouquinhos os resultados vão vir, né? Ô Gui, nessa jornada aí de 8 anos correndo, Gui, você mostrou aí a primeira prova que você fez, a primeira que você ganhou o troféuzinho aqui, que foi o relógio do pessoal do Bora Lá. E aí você trouxe outras 2 conquistas aqui. Queria que você falasse um pouquinho mais dela. Esse troféu que você trouxe é do Rio, né? Sim, esse aqui é o troféuzinho da Maratona do Rio, 2024. Então, essa aqui foi minha estreia na meia maratona. E aí, graças a Deus, eu consegui um resultado legal. E aí depois eles enviaram o troféuzinho que... A primeira meia o cara já conseguiu o troféu na categoria, né? Esse aqui é de terceiro lugar na categoria de 20 a 24 anos. Foi em 2024. Foi a estreia mesmo. Foi uma prova que... Foi a estreia e foi com bastante qualidade, porque correr no Rio é muito bom, assim. Acho que eu peguei gosto, né? Porque eu já corri 3 anos seguidos e sempre indico para as pessoas. Foi minha estreia e, assim, marcou bastante por ser estreia e também por eu me superar bastante, assim, sabe? Porque ao longo do ciclo, assim, que eu foquei bastante na meia, né? Falei, não, agora eu vou me preparar para correr os 21, aí acaba abandonando um pouco, 5, 10, para focar mais em volume e tudo mais. E aí eu comecei esse ciclo com uma expectativa, sabe? De 1,15, por aí, assim. E aí, conforme foi acontecendo os treinos, os simulados, fui vendo que dava pra ir mais. E aí, lá eu estreiei com 1:12:47. Então, foi bastante marcante, assim. Fiquei bastante emocionado, assim, no dia. Então, por isso que eu trouxe, porque é realmente especial. E provavelmente você faça a coleção, né? Provavelmente chegue outra esse ano, né? Foram 3 anos, né? Então, esse foi a estreia. Aí, 2025 eu também corri, mas eu tava voltando de uma lesãozinha chata que eu tive, né? Então, foi um pouco acima, acho que deu 1,15 alto. E aí, esse ano eu voltei eu voltei inteiro, graças a Deus, bem treinado e consegui baixar meu tempo. Então, corri 1,11, né? E se tiver premiação em categoria, eu acho que tem, eles mandam posteriormente, né? Então, acredito que em breve eu receba, que acho que eu fui segundo categoria esse ano, então... E você lembra ali entre os amadores, você foi... Qual a classificação entre os melhores amadores? Eu fiquei em quinto no pelotão geral, né? Porque é o pelotão pós-elite, né? Fiquei em quinto geral. Então, quinto geral na prova, com mais de 20 mil pessoas. Exato. E com o... Não lembro agora com a elite, mas eu acredito que foi 20 e pouquinho, assim, sabe? Porque não tiveram tantos atletas na elite, assim, no pelotão A e B, sabe? Show, legal. E do lado tem a famosa aí, né? A mais tradicional prova do Brasil, a São Silvestre, participou... Essa foi a primeira? São Silvestre? Essa foi minha primeira São Silvestre. Foi ano passado, né? Eu nunca tinha corrido uma prova tão tradicional no nosso país, né? Então a edição centenária, né? A centenária foi logo na prova bem especial, né? Acho que eu tinha que correr essa prova porque é tradicional no país, então eu não me preparei durante todo o ano para correr ela, mas no final eu falei, não, eu preciso ir, aí a gente conseguiu uma inscrição, né? E foi bastante especial, assim, porque acho que é uma prova que vai além de você buscar resultado, posição, sabe? Óbvio que a gente quer, a gente gosta de competir, mas tem um significado bem grande, e essa aqui é a medalha que eu trouxe, bem bonita. E essa aqui, nessa prova, você tem algum objetivo específico, Gui? Na São Silvestre? Qual que é o seu sonho? Largar ali na elite? Cara, esse é uma meta, assim... que eu vejo que é bem desafiadora, mas é uma meta, obviamente, para mim. Eu acho que é o qualify mais difícil do Brasil, é São Silvestre, né? Tem índices bem difíceis e eu acho que assim, que o trabalho que a gente vem fazendo é justamente, indiretamente, mas para alcançar esses objetivos. Então, a gente tem mudado um pouco o foco de provas, mais focando em 10 e 21, justamente para buscar índices, né, para essas provas. Não é fácil, porque acho que
os índices já são difíceis em todas as provas, mas a São Silvestre é bem puxada, assim, acho que os 10, acho que tá sub-31, né? E pela meia, eu acho que é 1,6, 1,7, então é bastante difícil mesmo, é realmente para filtrar, assim, os bons, né? Entre os bons ainda faz um filtro ainda, filtro ali então pra tirar um pouco. largar um dia na elite se tivesse realmente seria bastante prazeroso e estamos no caminho. Se Deus permitir um dia eu chego lá. Vai acontecer. E qual foi seu tempo nos 15K da São Silvestre? 15,300, né? Cara, foi 51 e pouquinho, não lembro, deu 3,31 de pace. Eu acho que dá 51 e pouquinho, assim, 52. E a Brigadeiro, o Gui, é tudo que os outros falavam ou não? Cara, é bastante. Eu acho que é a prova como um todo, sabe? Eu É acho uma prova difícil, né, cara? É uma prova bastante técnica, eu acho que de provas grandes que eu corri assim é a prova mais desafiadora. Tipo, é uma prova que exige muito um planejamento, assim, um treino específico. Porque aquilo desce muito no começo, depois fica ali, faz curvas dentro de São Paulo, aí depois a Brigadeiro no final, né? Então acho que durante todo o percurso é bastante desafiador. Então, quando eu voltar a correr, não sei se esse ano vai dar certo, mas a próxima etapa que eu conseguir participar, eu vou fazer um treinamento bem específico, assim, porque o ritmo oscila muito do começo ao fim e no final ainda a Brigadeiro judia bastante. É realmente o que dizem, né? É porque na intensidade que vocês estão correndo, né, cara, a inclinação ali, vamos dizer assim, uma inclinação absurda, mas é longa, né, cara? É longa. Mais de quase 2 quilômetros aí, e 2 quilômetros subindo no final de uma prova é muito difícil, né? Pois é. Acho que o ritmo proposto médio ali, você já tem que considerar que você vai perder uma boa parte ali na subida. Se todos perdem, né? Sim. Até o pelotão de elite, os quenianos caem bastante o ritmo ali. E consequentemente cai o ritmo médio também, foi o que aconteceu comigo. Então tentar compensar antes, né? Um com o outro. Guizão, você já passou aí, vamos dizer assim, pelos 5, pelos 10, pelos 21. Eu acho que essa pergunta todo mundo faz pra você, né? E a maratona? O que você vê nisso? O que você imagina nisso? Cara, a maratona é um objetivo. Assim, é um objetivo mesmo. Acho que eu preciso fazer, eu me vejo no dever de fazer, e acho que vai ser bastante prazeroso, assim, o dia que eu correr uma maratona, porque eu acho que é o auge, assim, do atletismo, né, da corrida de rua, né, óbvio que tem ultras e tudo mais, mas eu acho que é a meia e depois a maratona, né, eu acho que eu tenho um tempinho ainda para eu correr uma maratona, mas eu acho que dentro de uns 2 anos, assim, eu acho que eu já ter essa vontade já também. vou começar a me preparar, sabe? Hoje eu quero melhorar os meus tempos, até a meia, né? Mas vai ser bem gratificante poder correr a maratona. Eu acho que é uma conquista bem grande, assim, independente do tempo. E também o dia que eu correr, eu quero correr legal, assim, sabe? Quero correr num ritmo... Fazer realmente um ciclo de qualidade, sem loucura, né? E subindo volume aos poucos, até por questão de lesão, né? Que é uma barreira aí que tem para os atletas, né? Tentar... porque vocês estão ali num... Assim... a lesão acaba sendo comum no esporte, mas ainda mais nesses atletas como você, de elite, que está sujeito a se lesionar a qualquer momento, porque vocês estão ali no limite, né, cara? Vocês estão trabalhando no teto. Então, assim, às vezes é comum a gente ver os atletas a cada período, tendo um período meio off aí. É triste, mas o corpo pede respiro também, né, cara? É verdade, faz parte, né? Infelizmente faz parte. É o que eu disse, é uma barreira que tem ali que faz com que a gente intermedie ali a intensidade com o descanso, né? Porque às vezes a gente tenta tirar todo o atraso, mas não tem como, tem que descansar, e o descanso também é um treino, né? Então eu tenho aprendido, é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, assim, de um tempo pra cá, é saber dosar, sabe? Sentir o corpo mesmo, quando tá cansado desacelerar um pouco, quando tá bem acelerar e essa percepção, Gui, nenhum professor vai saber isso, a gente não coloca no papel, não prescreve, eu falo que quem conhece o corpo do atleta é o atleta.
E muitos atletas não conhecem o seu corpo. Então, quando você começa a ter essa percepção, você tem um ganho muito grande. Sim, eu tive uma lesão bem chata, né? Há um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, que foi longa, né? Voltava quando eu voltava a treinar, enfim. Então eu aprendi bastante foi uma lição assim. Então hoje eu sou bem cuidadoso, assim. Acho que tento sempre entregar os treinos dando o meu melhor, sempre, seja em treinos ou seja em prova, mas sempre respeitando o meu corpo, porque sempre vai ter um período que a gente vai estar mais fadigado, né? Seja um período de alta de volume ou de intensidade, ou, por exemplo, a gente fez um período bem intenso para correr a meia, né, no Rio, inclusive corri os 5 esse ano também, né? Então o pós ali foi bastante dolorido, então tirei um pouco o pé, agora estou voltando, então acho que saber dosar também é bastante importante. E nessa última etapa do Rio, os 2 RP foram lá, não foi? Foi 2 RPs, os 5 e os 21. Tanto problema que eles trazem pra gente, querendo fazer 2 provas e não vem nas 2 provas. É igual uma outra atleta nossa correu uma prova no domingo e foi fazer jogos regionais 2 dias depois. Aí queria que ela corresse os 10 de novo, 3 provas em 4 dias. Falei, pelo amor de Deus, para. É complicado. Para, porque seu corpo não vai conseguir absorver tudo isso, cara. Ô Gui, e dessas, todas as provas que você já fez, que você já largou, são inúmeras provas aí, você pode pontuar qual foi a mais marcante, assim, pra você? Cara, eu acredito que é do Rio mesmo. A meia do Rio. A minha estreia foi bastante marcante, assim. Acho que vai ficar marcada aí pra sempre, né? Mas até que alguma outra seja ainda mais especial, né? E você falou que também que a São Silvestre foi uma das provas mais difíceis que você fez. Sim. Tecnicamente foi a mais difícil que eu fiz hoje, assim. E Gui, além da maratona que eu já perguntei pra você, onde você teria vontade de competir, de correr, assim? Tem algumas provas nacional aqui no Brasil que eu gostaria de correr, né? Por exemplo, Porto Alegre, Floripa, são provas legais e que são provas que talvez quando eu decidir correr uma maratona eu escolha, né? Mas fora do país também tem provas legais, né? As majors, por exemplo, são provas que parecem ser bem legais, assim, se correr por toda a história e grandeza da prova, né? Então, Boston, por exemplo, que é a mãe das maratonas, né? Então, são provas que um dia, se Deus quiser, vou conseguir participar e tá lá para realmente sentir a energia da prova, né? Então você se vê fazendo provas grandes, fora do país também, realizando esse sonho. Sim, eu vejo. Eu tento sempre buscar provas maiores, mas nem sempre é possível, até porque não é sempre que tem provas nesse nível. E também tem toda uma questão de logística, de investimento que a gente tem que fazer. Mas sempre que possível eu gosto bastante de correr essas provas tradicionais do nosso país e um dia iniciar também essas fora como as majors, que deve ser bastante legal. Show, também não tenho nenhuma major, mas eu sonho em fazer um dia, cara. Tenho vontade de ter pelo menos uma aí, dentre todas aí que tem espalhadas pelo mundo, fazer pelo menos uma aí. Gui, então a gente falou assim das suas ambições de chegar aí, qual é o tempo que você gostaria de chegar, quais são as suas provas que você gostaria de fazer, assim, que você ainda não fez, que você fez, que você gostaria de realizar, né? Também as suas conquistas que foram marcantes para você e tal. E hoje, cara, como você vê o seu maior desafio, assim, hoje? No dia a dia para você conseguir dar conta dessa rotina de treino sua? Cara, eu acho que o desafio é a própria rotina mesmo, sabe? Porque o trabalho às vezes não tem um horário certo, às vezes precisa estender, como também tem treinos que às vezes é mais longo, a rotina de pessoal, né? Casa, meu casamento, então eu acho que já é um baita desafio já conseguir conciliar tudo e entregar tudo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor em todas essas coisas. Então, entregar o melhor no trabalho, em casa, nos treinos, já é um baita desafio já.
E aí o restante eu acho que é consequência, né? Então, e a gente percebe, cara, que assim, você tem um nível de performance bem alto, mas que você leva uma vida, a corrida como um hobby, uma coisa secundária, mesmo levando muito a sério, se dedicando muito. Passa na sua cabeça, talvez, sonhar um dia viver disso, não, focar exclusivamente na performance, ou não, é uma coisa que você quer levar mesmo paralelo, que você quer ter uma carreira profissional, enquanto você puder evoluir, se dedicar, você vai se dedicar. E isso já passou na sua mente, passa na sua mente? Porque às vezes, eu acho que já um monte de gente já perguntou, né? Nossa, mas você ganhou uma prova, tal, você é atleta profissional, você vive disso? É verdade, esse é um fato, assim, eu gostaria, obviamente, de conseguir me dedicar mais tempo e se dedicar mais tempo para evoluir se trata de você viver disso, porque hoje eu não consigo entregar muito mais tempo pro atletismo por conta do trabalho. E a corrida não é algo assim, não é somente um hobby para mim, sabe? Eu realmente amo isso, assim, não é algo maçante para mim, sabe? É prazeroso mesmo eu estar correndo, eu estar reunido com a galera para correr. E aí a intensidade é por conta de querer competir, de querer evoluir as metas pessoais. Mas eu gostaria sim, cara. A gente sabe que nosso país é bem... tem um investimento, assim, um apoio bem baixo, né, para os atletas profissionais. Então, hoje eu me vejo assim, totalmente fora de cogitação de viver disso, mas se eu pudesse viver só disso, realmente seria bastante gratificante e eu acho que eu conseguiria entregar muito, sabe? Porque realmente não é só a força de vontade de vencer, de alcançar minhas metas, mas realmente um amor pelo esporte, sabe? Então, se eu vivesse disso, eu realmente ia conseguir entregar bastante, assim, eu acredito. E hoje, Guizão, nessa questão de viver do esporte, um tema muito polêmico aí que a gente vê todos os dias aí nas redes sociais, espalhados aí, aberto para todos ver, que o foco hoje das empresas, das marcas mudaram muito, né? Então, assim, hoje, antigamente se investiam mais no esporte de uma forma geral e hoje se investe mais em pessoas influentes, né, cara? Que vai vender a marca, que vai fazer. Não que o atleta não vai vender, mas talvez não vai vender na quantidade com o influencer vende. E a gente tem essa noção. E como você vê esse cenário? Que às vezes você assim, você tá lá se dedicando, aí você tem uma performance muito melhor do que a do influencer e tal. E como você vê esse cenário assim, cara? E por outro lado também, às vezes, falta do atleta ser um pouco influencer também, né? Ajudar. E qual que é a sua opinião sobre isso? Realmente é uma realidade, assim, é difícil, é bem difícil acompanhar isso e tá cada vez mais real esse cenário, né? Mas eu acho que é compreensível também, sabe? A gente pensando nas empresas, nos empresários, enfim, é viável que eles apoiem quem vende mais para eles. Mas pensando do lado do atleta é difícil, porque a gente precisa de apoios, né? A gente é uma rotina intensa. O atleta ele não sabe ser blogueiro, ele sabe correr, né? Exato, exato. Por exemplo, eu sempre faço um story, alguma coisa, quando eu tenho treinos mais leves. Por quê? Porque me possibilita. Mas um treino forte, eu não consigo gravar. O máximo que eu posso fazer, por exemplo, é um story antes, um story depois, mas se não tiver ninguém para me filmar, é bem difícil de você criar um conteúdo. Então, geralmente eu treino sozinho, então eu não consigo ter conteúdos para eu postar. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de ter uma rede social mais ativa, por conta de, acho que, poder influenciar as pessoas a praticar esporte, que acho que é bastante válido, e também conseguir apoiadores, conseguir patrocinadores, mas diante de uma rotina tão cheia de coisas, mais uma, né, que é criar conteúdo, se torna um pouco inviável, sabe? Eu tento, às vezes tem até uns picos, posto um pouco mais, depois perco um pouco por conta de não conseguir tanto criar o conteúdo quanto a questão de você editar, de você publicar, ter uma recorrência de conteúdo, sabe? Isão, isso
é um tema muito polêmico, né, cara? Por um lado, assim, as dores são diferentes, né? A dor do empresário, a dor do atleta, a dor do blogueiro, é difícil entender, assim, ou compreender todos os cenários, né? Eu acho acredito também que o esporte, ele precisa ter mais apoio de um modo geral, e que o atleta também, ele, infelizmente, ou felizmente, nesse novo cenário, nesse novo modelo, ele vai ter que se reinventar, né? Ele vai ter que se reinventar, porque senão a gente vai continuar perdendo espaço, mas as marcas também precisam de vocês, né? Então, assim, hoje, quem faz os testes, quem dá a opinião, quem usa o produto, entendeu? Então, assim, isso eu acho que o cenário tende a melhorar um pouco, mas é bem compreensivo. Visão, e nessa fala que você me disse, assim, de você fazer o esporte, de você querer também usar a rede social para inspirar outras pessoas e tal, e já alguém já chegou para você falar, assim, que você inspira, que é seu fã, que, assim, às vezes você ganha ali a prova, sobe, pega o troféu na hora que você desce, as pessoas querem tirar foto. Como é isso para você, cara? É bastante legal, assim, às vezes eu fico até sem reação porque eu não esperava, sabe? Eu acho que é consequência, né? A gente pega um pódio, por exemplo, são muitas pessoas que estão vendo a gente, então, às vezes, mesmo que a gente não saiba, mas a gente está inspirando as pessoas, sabe? E por mais que eu não seja o meu principal objetivo estar, por exemplo, em rede social, motivando as pessoas e tal, a gente acaba sendo, né? De maneira orgânica, né? Sim, e eu acho que é algo super positivo e que se eu estiver inspirando as pessoas, eu fico feliz porque é pra uma causa boa, sabe? Acho que o atletismo tem bastante benefícios para nossa vida, seja fisicamente ou mentalmente, enfim, acho que acredito que tem pessoas que se espelham, assim como eu me espelho em outras pessoas e me espelhava em muitas outras pessoas quando eu iniciei, então eu acho que é bastante legal isso. Isso é legal, né, Gui? Agora, falando das pessoas que você se espelham hoje, você pode, se quiser citar nome, quais são as suas referências hoje? Não precisa ser só na corrida, não, cara. Em outro esporte ou em outro âmbito da vida. Cara, assim, mais voltado pro esporte, que é o que a gente tinha falado, o Antônio Marcos, né? Acho que é um rapaz, assim, que me inspira bastante, assim, por conta, obviamente, dos seus resultados, que são marcas bem expressivas e que a gente sabe que não é fácil, mas também pela questão da rotina que a gente sabe que ele tem, né? Então, Da luta diária ali. da luta diária, então, diante de tantas circunstâncias, ele ainda conseguiu entregar tanto, né? E com qualidade, além de ser um cara super gente boa. Então, hoje, eu poderia dizer, na nossa região, mas hoje um atleta que é referência nacional, né? Então, E você já largou com ele ali na Elite? já larguei algumas provas com ele, é bastante legal, assim. Eu ia perguntar isso, como que é largar uma prova com alguém que te inspira, assim? Cara, é gratificante. Já larguei algumas provas e sempre que possível a gente treina junto. Sábado agora, por exemplo, eu fiz um longo com ele em Americana, então poder treinar, compartilhar a rotina ali é bastante... É um prazer mesmo, cara, porque a gente vê ele fazendo história no nosso país, né, nas maratonas, quebrando recorde, ganhando desafios, então é uma baita de uma referência pra gente. Inclusive, ele já esteve aí sentado onde você tá, a gente já trocou ideia aqui, ele já participou do GraiCast também. Realmente é uma pessoa excepcional. Gui, que legal, cara. E, Gui, a gente falou aí das suas conquistas, daquilo que você almeja, das suas referências, cara. E você já recebeu alguma premiação em dinheiro, já? Algum retorno assim? Como que é isso, cara? Cara, bem pouco, mas já recebi algumas provas. Geralmente, a maior parte das provas são produtos, né, dos patrocinadores, apoiadores das provas, mas já recebi algumas provas em dinheiro, ou até mesmo voucher, né, como Pague Menos, por exemplo, que a gente consegue reverter em itens no mercado, né. Mas provas maiores, que tem uma remuneração boa em dinheiro mesmo, ainda
não conseguir um pódio, uma classificação que seja suficiente para essa premiação. Aos pouquinhos vai subindo o valor do cheque, né? E quando você recebeu o seu primeiro dinheiro, você lembra disso? Cara, eu não lembro que ano que foi, mas foi na turística de Piracicaba. Foi a primeira que eu recebi, acho que em Pix mesmo, assim, dinheiro. Antes tinha sido sempre itens dos patrocinadores ou voucher que a gente tinha que usar em alguma coisa, mas dinheiro mesmo para você fazer o que você quiser, que obviamente que eu sempre busco reverter isso em prol do esporte, então a gente tem muita coisa, né? Suplementação, tênis, que gasta muito, né? Então eu tento sempre reverter, mas esse foi o primeiro, assim, que eu me lembro que foi em dinheiro mesmo. Show, e você lembra como foi a sensação disso? É bastante gratificante, cara, porque a gente... Óbvio que eu não corro sempre pensando somente no retorno financeiro, até porque eu não vivo disso. Então, o principal é a questão das marcas, né? É muito gratificante você poder alcançar as marcas que você planejou e que você executou, mas você vê quando vem o retorno, assim, é realmente legal. É um sentimento de que valeu a pena, de que você está sendo recompensado, sabe? Show, Guizão. Gui, a gente vai fazer um bate-bola agora com você. E perguntas rápidas, assim, respostas rápidas também. Pode ser bem curto, uma palavra e tudo mais. E a gente fazer um apanhado geral da nossa conversa aqui, tá? Algumas você vai repetir, tá? Algumas coisas que você já falou aqui durante o nosso GraiCast. Gui, uma prova inesquecível pra você? Maratona do Rio. O treino que você mais gosta de fazer, seu treino favorito. Quando você vê lá na semana, você fala, nossa, que da hora, eu tenho prazer de fazer. Treino de tiro, né, intervalado. É o que você mais gosta. Gosto. E o treino que você sofre mais pra fazer? Fartlek, cara. Sinto bastante, é bem cansativo. Subida, você ama ou odeia? Eu não amo, mas também não odeio. Tá no meio ali, Tá tem no que meio. fazer. Hoje, dos lugares que você treina, qual lugar que você acha perfeito pra treinar, assim? Que você acha que é legal? Terra América. Aqui é americano. Americano. Eu falo pra galera, a galera que não é daqui, vem aqui, adora. E a galera que é aqui reclama que tem que rodar no Terra América. Lugar perfeito. E um lugar que você gostaria de treinar um dia, assim, que você fala, nossa, que legal aquele lugar, eu gostaria de correr lá. Não precisa ser prova, nada, ou só pra curtir mesmo. Cara, próximo daqui eu gostaria de treinar mais vezes no centro cívico, sabe? Eu acho que os treinos de pista, como eu gosto de treino de tiro, é muito importante, não é sempre que eu consigo. Então, se eu pudesse ter uma pista desse formato, assim... Próximo à sua casa. Próximo à minha casa seria bastante proveitoso. Mais um fator, viu, galera? 2 pontos aqui de americano são muito legais. Sejam gratos aí, galera. Se você fosse citar um parceiro de treino, quem seria? Cara, eu tenho alguns, então não posso ser ingrato, né? Mas Marcelo Maltese, Pedro Zoli e Danilo, né? Danilo da Top Training são meus principais parceiros aí, então sempre quando eu não tô com um tá com o outro, e eles te ajudam bastante. Quase 90% dos treinos, principalmente no final de semana, que é quando eu treino com alguém. Durante a semana geralmente é sozinho. O Antônio Marco também é um parceiraço aí. A gente não consegue sempre treinar junto, mas é um baita de um parceiro aí que é difícil acompanhar, mas a gente tenta. Fora da corrida, qual esporte você gosta de acompanhar? Futebol. Futebol. Que time você torce? São Paulo. Você também não ajuda, né? Louco. Esse palmeirense. Cara, uma palavra que define a sua jornada, assim, dos treinos. Cara, é difícil. Acho que determinação, assim. E uma palavra que define quando você tá lá em cima do pódio, ó, Guizão. Gratidão. Legal. Gui, e agora um conselho que você daria para quem tá começando a correr, quem é sedentário aí, tá assistindo esse podcast, o que você poderia falar pra essa galera? Cara, eu acho que o esporte, assim, não somente a corrida, mas como um todo, assim, vale muito a pena. Então, eu sei que às vezes é difícil dar o primeiro passo,
Mas se eu pudesse dar um conselho é que a pessoa dê o primeiro passo para que ela pegue gosto e que isso aí vai ter muitos benefícios para a vida dela, seja na saúde, seja mental ou, enfim, o ciclo que a gente cria no esporte agrega muito a nossa vida. Então, dar o primeiro passo, sabe? Não pensar muito, né? Dar o primeiro passo. Começar, que o resto né? É consequência. Izão, e o conselho que você daria para quem quer competir, cara? Quem quer estar na sua pele aí, quem quer ir para cima, quem quer evoluir, quer estar entre os primeiros ali, quer entrar para a prova para ganhar, que aquela pessoa que tá tendo já tá tendo aqueles bons resultados, mas quer chegar mais longe. Qual o conselho que você dá para essa galera aí que quer performar? Cara, sinceramente, Fica correndo devagar. A pessoa tem que aprender a sair da zona de conforto, sabe? Eu acho que não tem como a gente treinar buscando performance na zona de conforto, sabe? O tempo todo realmente fora da zona de conforto. Então, o conselho se você quer almejar coisas grandes, você tem que sair da zona de conforto, tem que se entregar ao máximo, na condição que você tem, obviamente, mas entregar o seu melhor e acreditar que você consegue, sabe? Show. É isso aí, Guizão. Cara, tem algo ainda na sua trajetória aí da corrida que você gostaria de pontuar, gostaria de colocar, o que a gente não conseguiu abordar aqui, que a gente não conversou? Não, acredito que não. Falamos de muitas coisas aí. Show. E as próximas páginas dos livros aí, na sua história do esporte? Você falou das metas mais próximas, mais intermediárias, mais a longo prazo. O que é a mais curta aí? Qual que é a meta que você almeja mais curta e mais próxima? A mais próxima, eu acredito que seja largar no pelotão de elite, assim, de uma grande prova, sabe? Acho que o trabalho que a gente tem feito vai ser consequência, sabe? Tá bem próximo disso. Então, para isso, eu preciso de pelo menos sub-32 nos 10 quilômetros, que é o que eu estou buscando, que vai ser uma barreira aí que eu vou quebrar que vai me possibilitar de estar nos pelotão de elite das grandes provas. Essa é uma meta, assim, que hoje é a minha maior meta, assim. Show, Guizão! E galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um GraiCast, podcast Atleta para Atleta. Hoje temos o prazer aqui de ter o Gui com a gente, atleta da assessoria e que busca performar, busca performance, tem grandes resultados, tanto aqui regional como a nível nacional já também, e tem grandes metas. Gui, muito obrigado por compartilhar com a gente toda essa trajetória sua, toda essa sua experiência, toda essa sua fala. Com certeza, Gui, ela vai motivar outras pessoas de uma maneira indireta. E você que está ouvindo, que está assistindo, gostou, galera? Deixa um comentário aqui, curte, compartilha esse episódio e aciona o sininho para você receber os próximos episódios, as próximas histórias. E o mais legal é pessoas como a gente, que tem dupla, tripla jornada e que conseguiu grandes resultados com apenas 25 anos. Pode falar. Não, só para encerrar aqui, eu acho que gostaria de deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente, que sigam firmes nos seus objetivos, nas suas metas, que quando a gente acredita e trabalha para isso, a gente alcança. Então, eu sei que não é fácil, né, principalmente para nós amadores, conciliar as rotinas, mas é possível, então sigam firme que dá tudo certo. Show, Guizão. E o trabalho devolve, né, Gui? O trabalho devolve, com certeza. Aí quando a gente almeja nossas metas, seja submetas ou as metas maiores, é muito gratificante, então vale a pena. Show, Gui. Obrigado, viu? Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no GraiCast. Show. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo episódio.